Queridos amigos, que a paz de Jesus e ternura de Maria esteja convosco. Então, neste 23º domingo do tempo comum, nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 14, versículo 25 a 33. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos e seus irmãos e suas irmãs, até de sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, que querendo construir uma torre, não se senta primeiro a calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se tenha primeiro examinado bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele contra 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Irmãos caríssimos, o Evangelho de hoje, ele trata um tema principal na nossa vida de cristãos: o discipulado. Cada um de nós é chamado a ser discípulo. E nesse texto de Lucas, Jesus coloca algumas condições para ser discípulo. A primeira condição é aquela de levar a sua cruz. E a outra condição é aquela de desapegar de tudo, da sua própria vida, dos seus parentes, de tudo, para poder seguir. Mas nós olhamos assim dizendo: mas Jesus, ele quer que todos se salvem. Mas por que ele coloca neste evangelho condições para o seguimento? E é interessante, é muito bonito olhar que ser discípulo de Jesus não é um esforço nosso, é um dom. Nós podemos dizer que ninguém de nós consegue ser discípulo, a não ser pela graça de Deus. Ser discípulo é um dom. É um dom que Deus nos faz de amor, porque Deus nos chama para o seguir. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para dardes frutos. Assim, ser discípulo do Senhor é acolher este grande dom, esta graça que é uma graça de amor. Basta olhar a vida de Paulo. Paulo, que se esforçava em tudo para viver a lei, fazia tantas coisas, e de repente Paulo percebeu que não era o seu esforço, a vivência da lei, que o tornava discípulo de Deus. E ele percebeu caindo do cavalo, quando ele percebeu que se tornar discípulo não é a sua força, é graça. A tal ponto que ele deixou tudo para trás, todos os seus títulos, tudo aquilo que ele era, para colher a graça do discipulado. E Jesus diz que aquele que não se desapega do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, seus parentes, não pode ser meu discípulo. E a palavra grega não é desapego, é odeia. Aquele que não odeia o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus parentes, não pode ser meu discípulo. Mas é necessário entendermos, porque hoje no mundo tanto de violência, nós falamos, então é necessário que eu odeie. Não, não é isso que Jesus quer dizer. Jesus quer dizer que o odiar, ele é totalmente o contrário do amar. Ou seja, o primeiro mandamento da lei de Deus é amar a Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com tudo aquilo que tens, e o próximo como a ti mesmo. Agora, se nós colocamos Deus no centro da nossa vida, Ele no centro, e colocamos Ele como primeiro, o nosso único amor, o que está em segundo lugar no nosso coração, ou aqueles que estão em segundo lugar no nosso coração, se sentem odiados. É nesse sentido, é no sentido de colocar no primeiro lugar. E a segundo
A segunda condição que o Senhor nos coloca para ser discípulos é aquela de carregar a cruz. Carregar a cruz e segui-lo. Nós podemos dizer, mas qual é a minha cruz? Qual é a cruz que eu tenho para carregar? Cada um de nós tem a sua cruz. A nossa cruz pode ser aquela de lutar contra o nosso pecado, contra o pecado do orgulho, da soberba, da impureza. No lugar da impureza, lutar pela pureza. No lugar do orgulho, lutar pela simplicidade, pela humildade. No lugar do pecado, pela santidade. E nós podemos perceber que carregar a cruz é não renunciar à nossa cruz. Pelo contrário, portá-la, levá-la. Porque se nós renunciamos à nossa cruz ela cai por cima de nós e nos amaceta no chão. Ela nos destrói. Ser discípulo de Jesus é sobretudo, irmãos, o que eu quero dizer com este comentário é reconhecer a nossa necessidade do Senhor, sabendo que pela nossa força nós não conseguimos ser discípulos. Não conseguimos pelos nossos méritos seguir Jesus. Não conseguimos pelos nossos méritos e pela nossa força caminhar atrás do Senhor. Seguir Jesus é graça, é amor. É Jesus que nos dá este amor para que nós, seguindo Ele, possamos nos tornar como Ele. Nos tornar filhos do Pai e nos tornando filhos, nos tornar irmãos dos nossos irmãos. Então, ser discípulo do Senhor é se tornar filho e se tornar irmão. Ou seja, é amar plenamente. Amar aqueles que vivem conosco, amar aqueles que estão ao nosso redor. É amar. Ser discípulo é amar. E Jesus fala, mas Jesus dá uma parábola para nos mostrar o discípulo. Aquele homem que vai para a guerra, que calcula quantos soldados ele tem e ele vê, coloca na balança, será que eu consigo ganhar essa guerra? Se eu não consigo, então, se o outro tem 20 mil, eu tenho 10 mil, então eu vou mandar um mensageiro de paz para poder fazer a mediação. Ou seja, ser discípulo também é buscar a paz, buscar fazer a guerra com as forças que nós temos. Não querer dar um passo maior que a nossa perna. Uma vez me tocou muito uma jovem que veio falar comigo, e ela me dizia, padre, eu trabalho numa firma e meu chefe dá em cima de mim. E ele quer ir para a cama comigo. E ele está insistindo, padre, já há 3 meses. O que eu faço, padre? Não, você já conversou com ele? Já você é casada? Sim. Que você não quer nada? Sim. Mas ele continua, padre. Eu falei, teu marido tem um emprego bom? Tem. Eu falei, então sai dessa empresa. Daí ela falou, não, padre, mas eu preciso ficar lá na empresa porque eu quero levar ele para Deus. Eu falei, minha jovem, você vai acabar caindo com ele no pecado se você pensa assim, porque o pecado, se você se expõe, é muito forte, e isso é uma tentação de Satanás. Ah não, mas eu tenho força, eu consigo sair dessa, eu consigo levar ele para Jesus. Eu falei, isso é orgulho, cuidado. Passou 3 meses, esta jovem veio me procurar, chorando, dizendo, padre, eu caí no pecado com meu chefe. Ou seja, ela buscou a santidade, teve um propósito bom de discipulado, de levar outro, o teu chefe, que estava numa ocasião até de pecado, para Jesus, mas ela não contou as suas forças. E assim caiu. Então, irmãos, lembremos que somos fracos, miseráveis, e que sem a graça de Deus não somos nada. E ser discípulo é sobretudo reconhecer o que somos, a nossa fraqueza, contar com a graça de Deus, saber que ser discípulo requer a graça de Deus para poder viver no desapego total das coisas, para poder amar a Deus. Porque o egoísta na Sagrada Escritura é aquele que ama a si mesmo. Agora é por isso que Jesus nos diz, odiai a própria vida, para amar mais, para amar a Deus. Odiar no sentido de buscar um amor maior. Então busquemos o amor maior na nossa vida e sejamos discípulos, seguindo os passos do Mestre, não querendo superar, mas seguindo atrás dele. Vos deixo a bênção de Nossa Senhora Rainha da Paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa semana.